Ainda bem que não tem gravação de bastidores. Ia virar piada. Olá, bem-vindo, bem-vinda de volta. Esse é o nosso penúltimo vídeo da pequena série sobre o pensamento sistêmico. É o oitavo vídeo, oitavo. E hoje a gente fecha o loop. Hoje a gente fecha a navegação pelo nosso cubo apresentado assim em 2D para facilitar um pouquinho o entendimento da lógica do curso de pensamento sistêmico. A gente começou, e parece que faz um tempão, né, que começamos falando de emergência, daquele tema que justifica a nossa atenção, que justifica a nossa investigação. Uma investigação que, se é de fato sistêmica, começa com um passo para cima, valsa do Akhoff, um passo para cima, eu quero dar uma olhada no ambiente, quais outros sistemas estão envolvidos, quem mais está envolvido, quais interesses estão na mesa. Valsa do Akhoff, um passo para baixo, o reencontro emergência e o comportamento do sistema. Estudamos o comportamento, um passo para baixo, nos deparamos com a estrutura, que foi o tema dos nossos dois últimos vídeos. Hoje a gente chega na base e vamos conversar sobre a história do sistema, como o sistema chegou até aqui, quais são os principais marcos na sua evolução, o que aconteceu com ele, tá? E quem disse perspectivas, cada pessoa envolvida vai contar a história à sua maneira, né? A gente não tem uma única história e é muito importante entender e registrar e dar atenção para todas essas leituras diferentes da história daquele mesmo sistema. Esse é o tema de hoje. Legal, né? Vamos lá? Eu estou fechando o loop, então, de certa forma, eu tenho a chance de conversar contigo um pouquinho mais sobre como isso acontece de fato, né? Ali na prática, o que é a abordagem sistêmica? Há um jeitão de fazer? É importante dizer que a gente não está aqui vendendo um método, tá? Não tem uma metodologia colocada. O Cubo sintetiza uma sugestão para fins didáticos, tá? Mas no trabalho, isso tudo depende muito do contexto, depende do problema em questão. No curso a gente conversa um tanto mais sobre isso. Mas se a abordagem é de fato sistêmica, então algumas restrições já estão colocadas. Esse trabalho definitivamente não vai ser feito por um guru barbudo escondido numa salinha lá num canto fazendo diagrama estranho. Definitivamente não, ok? Se é sistêmico, a gente está falando de uma abordagem que é de fato dialógica, ela é coletiva, ela é cooperativa, ela é criativa. Ou seja, vamos colocar todo mundo junto numa sala. Não tem nada a ver com aqueles diagnósticos clássicos em que uma pessoa ou um time sai fazendo entrevistas individuais. Aquilo lá, além de ser pouquíssimo produtivo, além de ser muito moroso, para quem cobra por hora é uma maravilha, né? Mas é moroso. Aquilo é um perigo, é um perigo de fazer de você, um eventual analista ali, virar garoto de recados ou traficante de picuinha, já pensou? Que maravilha! Não. Se a abordagem é de fato sistêmica, uma das estratégias mais eficazes é pegar todos os envolvidos, na medida do possível, é lógico, mas se temos todos os envolvidos, vamos jogar todo mundo dentro da sala e vamos fazer com que esse diálogo aconteça, né? Eu falei lá atrás, o pensamento sistêmico não gosta de paredes, ele não gosta de fronteiras, não é bem o jeito de falar, né? Não gosta, mas a gente tenta derrubar essas paredes mesmo, literalmente. Vamos colocar tudo no mesmo auditório, vamos conversar, vamos promover conversas entre os times, entre os departamentos, entre as áreas, entre aqueles grupos de interesse, enfim. Como fazer isso? Porque é muito fácil fazer disso uma bagunça, né? É muito fácil tornar isso um campo de batalha. É muito fácil fazer disso um teatrinho, como muita retro por aí virou teatrinho, cheio de coisa divertida, mas cadê o trampo, mano? Cadê, né? Enfim, vamos voltar para cá. É, Se é um evento coletivo, e a gente tenta evitar chamar isso de reunião, tá? Eu gosto de ter uma oficina. Eu falo oficina desses temas, porque eu gosto do duplo entendimento da palavra oficina. Oficina é um local onde a gente conserta coisas, né? Então, falar de uma oficina de sistemas, putz, eu vou levar o meu sistema ali para arrumar o meu sistema, joia. E outro entendimento de oficina, workshop, é que é um evento de troca de conhecimentos, né? Então, funciona, funciona. Chamar de oficina. Essa oficina precisa ser planejada, né? Não é, vem cá todo mundo, hoje a gente vai conversar sobre tal coisa e aparece alguém em cima do palco fazendo palestrinha. Não,
Não, não tem nada a ver com isso. A sugestão que eu apresento no curso é uma versão um pouco mais enxuta de um produto que eu derivei disso aqui, da mesma sugestão, né? Eat your own dog food, por aí, né? Então eu tenho que usar o que eu vendo, o que eu ensino. Vamos lá. Eu desenhei a combinação de 3 métodos. Eu senti falta nas diversas experiências, eu sentia falta de uma pecinha, sentia falta de outra e fui combinando esses caras, sintetizando. Algumas eu descartava logo de cara, outros se mostravam bem úteis e foram ganhando um formato legal para uma oficina de sistemas. Vamos lá, brevemente. Eu combino 3 propostas, tá? A primeira ataca a estrutura desse evento. Esse evento precisa seguir algumas regrinhas estruturais, tá? Não dá para funcionar assim, tem uma mesa aqui muito grande, vamos colocar todo mundo ao redor da mesa. Não, não funcionaria. Então, nós precisamos de um quórum que permita a formação de 3 times. Lá na oficina, eu falo em um quórum mínimo de 9 pessoas e máximo de 30. E essas restrições são bem sérias, tá? Porque senão o método começa a quebrar. Não tem jeito de fazer puxadinho, gambiarra, tá? Com 9, com 30, com 27, não importa. O fato é que esse grupo de interessados naquele tema, num tema que foi proposto para a oficina, eles são estruturados em 3 times. Esse desenho é bem legal, tem todo um protocolo de funcionamento, mas o que eu queria destacar aqui, que merece destaque aqui, é que um dos times, por 80% da oficina, um dos times está sempre desempenhando o papel de crítico. Ele está acompanhando o trabalho dos outros 2 times com um olhar assim, vou descer o cacete. Tá? De onde que veio isso? Isso vem de Stafford Beer. Lembra que eu falei dele no nosso último vídeo? O cara que nos deu o VSM, ele também nos deu um método para reuniões democráticas chamado Teams Integrity. É muito difícil você puxar uma ideia do Beer e ignorar o resto que vem junto. O Teams Integrity, de certa forma, nasceu como uma resposta a algumas críticas que o VSM recebia. O Beer era muito responsivo assim. Então ele desenhou um método, falou: olha, que tal fazer então as reuniões nesse formato? É uma coisa para lá de sofisticada. Ele usa um polígono, ele usa o octaedro para a representação visual, gráfica desse encontro. Tem toda uma explicação do porquê desses polígonos. Eu uso o cubo para ter uma versão mais simplificada disso. O cubo é onipresente no nosso papo. Mas, enfim, o Teams Integrity nos dá estrutura, tá? Cuida da parte estrutural desse evento. Aí eu precisava de um que olhasse para a parte do comportamento, da dinâmica desse evento. E o que eu escolhi talvez seja o mais popular, o mais conhecido. Chama-se Método dos 6 Chapéus. Foi desenvolvido por um psicólogo chamado Edward de Bono. Ele é muito jóia. Eu só troquei a metáfora do chapéu por, opa, de novo, um cubo. Cada cor do chapéu representa um tipo de pensamento que a gente quer do público. Então, existe o momento da crítica, existe o momento do elogio, existe o momento do criativo, existe o momento de fatos, e só fatos, e assim por diante. Isso nos ajuda a orientar, porque em todo encontro com turma, tem sempre lá o chato já está escolhido, né? O chato de galocha é uma figurinha constante, assim como aquele otimista babão que acha que está tudo tão bom, maravilhoso, que não precisa mexer em nada, não quer mudança. Enfim, a gente conhece essas personalidades. O método dos 6 Chapéus nos ajuda não só a valorizar essas perspectivas, mas fazer com que todo mundo use um pouquinho desses chapéus, dessas personalidades. Assuma o papel do crítico, vem cá, me ajuda, critica aqui. Vamos descer o cacete nessas ideias. A turma adora isso. Tem uns que você até percebe o veneno escorrendo aqui. Ah, a concorrência é uma coisa bem nossa também, né? E a gente não pode ignorar isso e nem pode forçar um evento buscando consenso, ignorando a possibilidade da concorrência. Não, se queremos melhores ideias, a concorrência faz parte. Mas entenda-se, isso aqui não é um brainstorming, tá? É, não é um mero brainstorming. Então, falamos da estrutura, Teams Integrity, o método dos 6 Chapéus para me dar a parte dinâmica, comportamental. E faltava uma pecinha. É para que essas conversas, ricas como são, elas não podem ficar perdidas. Muita gente fala, vamos gravar isso, vamos gravar um vídeo. Não é por aí. Né? O vídeo depois fica aquela coisa chata como assistir vídeo de casamento. Não, eu estou falando de explicitar o diálogo, de capturar esse diálogo de uma maneira sistêmica. E eu encontrei, dos 3 métodos que eu pesquisei, é o mais antigo e provavelmente o mais desconhecido por aqui. Ele foi desenvolvido por 2 designers alemães, Kanz e Rittel.
O trabalho desse Rittel é maravilhoso, mas sai muito pouco, até em inglês é pouco conhecido. E o método deles se chama IBIS, Issue Based Information System. E nasceu exatamente em cima dessa necessidade de você capturar um diálogo e capturar toda a riqueza de um diálogo. Então, por exemplo, legal, eu estou lá registrando as ideias, mas e a lógica da argumentação? E aqueles argumentos pró e os argumentos contra? Quais fatos existem que corroboram um determinado argumento, que dão sustentação ou renegam aquele argumento que foi jogado na mesa? Repare, é possível capturar todo esse diálogo através do formato IBIS, Issue Based Information System. Eu fiz algumas pequenas adaptações, eu nunca pego a coisa como ela sai do autor original, não faz sentido, a gente está trazendo isso para o Brasil com nossos termos, né, de alguma maneira, mas eu respeitei, tentei respeitar a íntegra, a lógica original do IBIS. Isso é de uma riqueza absurda. Repara, dado uma questão qualquer, a gente tem uma camada aqui só para a parte criativa, só para as ideias. Existe um momento em que, de fato, isso aqui parece um brainstorming, naquele sentido de, putz, vamos gerar ideias, vamos gerar ideias. Primeiro o quantitativo para depois chegar no qualitativo, todo aquele blá, blá, blá. Existe uma camada factual. Quando você tem fato, e fato é fato, né? Do tipo, meu, está na nossa contabilidade do último trimestre. Ainda que você tenha uma opinião sobre aquilo, mas aquele número é um fato. Então, é um fato. Eu trago todos os fatos, e isso é o chapeuzinho branco do método dos 6 chapéus. Nós precisamos de um lugar para registrar os fatos e separá-los das opiniões. O efeito psicológico disso aqui é muito positivo. Primeiro que ao explicitar as ideias e os argumentos, de certa forma você as despersonaliza. Ainda que seja possível, dependendo do ambiente, você colocar o nome de quem falou, muitas vezes a gente nem recomenda isso. Olha, tem um argumento ali. A gente está debatendo o argumento e não a pessoa. E isso tende a tornar esses encontros um tanto mais civilizados, no mínimo, mas a gente chega a um ponto de falar, putz, que coisa divertida. E é divertido porque o humano adora ser criativo, tá? E nesse âmbito, surge uma pessoinha nova participando dessas oficinas, uma pessoinha que não existia até alguns anos atrás, e que tem tornado a coisa também divertida. Ela tem pelo nome de inteligência artificial, e a gente pode abrir entre aqueles 9 e 30 participantes, pode ter um ali com o seu bonezinho e participando ativamente dos debates, né? Você vai precisar de alguém interagindo, passando para ele, afinal de contas eles ainda não escutam direito, mas esses diálogos foram desenhados de forma a acomodar essas contribuições também. Isso torna esse papo muito rico. Tão rico que vai justificar um nono vídeo. Eu quero falar um pouquinho mais contigo sobre a história desse evento, a lógica do desenho deste curso, que eu apresentei em 8 vídeos, mas agora eu quero o nono vídeo para apresentar o irmãozinho gêmeo dele, chamado Oficina de Sistemas. Espero seguir contando contigo, tá? Até mais. Obrigado.